Mateus 27. E chegando a manhã, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo tomaram conselho contra Jesus para o matarem. E eles, maniatando-o, levaram-no e o entregaram a Pôncio Pilatos, o governador. Então Judas, o que o traíra, vendo que ele fora condenado, arrependeu-se e devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e anciãos, dizendo: Eu pequei, traindo o sangue inocente. E eles disseram: O que é isso para nós? Vê tu isto. E ele lançou as moedas de prata no templo e, partindo, foi enforcar-se. E os principais sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram: Não é lícito colocá-las no tesouro, porque são preço de sangue. E tomando conselho, compraram com elas o campo de um oleiro para a sepultura dos estrangeiros. Por isso, aquele campo tem sido chamado o campo de sangue, até ao dia de hoje. Então cumpriu-se o que foi dito pelo profeta Jeremias, dizendo: Eles tomaram as 30 moedas de prata, preço do que foi avaliado, que os filhos de Israel avaliaram, e deram-nas pelo campo do oleiro, assim como me ordenou o Senhor. E Jesus ficou em pé diante do governador, e o governador lhe perguntou, dizendo: És tu o rei dos judeus? E disse-lhe Jesus: Tu o dizes. E ele, quando acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Disse-lhe então Pilatos: Não ouves quantas coisas testificam contra ti? E ele não respondeu uma palavra sequer, de modo que o governador se admirou muito. Ora, o governador costumava soltar um preso durante a festa, quem eles escolhessem. E eles tinham, então, um preso famoso chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, Pilatos disse-lhes: Qual quereis que eu vos solte, Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Pois ele sabia que por inveja o haviam entregado. E estando ele assentado no tribunal, sua esposa mandou-lhe dizer: Não te envolvas na questão desse justo, porque eu muito sofri hoje em sonho por causa dele. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão a pedir Barrabás. E para Jesus ser morto, o governador lhes respondeu dizendo: Qual desses dois quereis vós que eu solte? E eles disseram: Barrabás. Pilatos disse-lhes: O que então eu farei com Jesus que se chama Cristo? Eles todos disseram: Seja crucificado. E o governador lhes perguntou por quê? Que mal ele fez? Mas eles clamaram ainda mais, dizendo: Seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia, mas antes que um tumulto fora criado, tomando água, lavou as suas mãos diante da multidão, dizendo: Eu sou inocente do sangue desta pessoa justa. Vede vós. E respondendo todo o povo, disse: O seu sangue seja sobre nós e sobre nossos filhos. Então lhes soltou Barrabás, e tendo açoitado Jesus, entregou-o para ser crucificado. Então os soldados do governador levaram Jesus ao pretório. Reuniram junto a ele o batalhão de soldados, e despindo-o, vestiram-lhe um manto escarlate. E eles lhe trançaram uma coroa de espinhos e colocaram sobre a sua cabeça, e em sua mão direita uma cana. E ajoelhando diante dele, o zombavam, dizendo: Salve, rei dos judeus! E cuspindo nele, tomaram-lhe a cana e batiam-lhe na cabeça. E depois de o terem zombado, tomaram-lhe o manto e puseram-lhe as suas próprias vestes e o levaram para crucificá-lo. E saindo eles encontraram um homem cireneu, chamado Simão, a quem obrigaram a levar a sua cruz. E eles, chegando a um lugar chamado Gólgota,
que quer dizer lugar da caveira. Eles deram-lhe para beber vinagre misturado com fel, mas ele, provando-o, não quis beber. E eles o crucificaram e repartiram as suas vestes, lançando a sorte, para que pudesse se cumprir o que foi dito pelo profeta. Eles repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram a sorte. E sentando-se, o guardavam ali. E puseram-lhe por cima da cabeça a sua acusação escrita: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda. E os que passavam insultavam ele, sacudindo a cabeça e dizendo: Tu que destróis o templo, e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo. Se tu és o Filho de Deus, desce da cruz. De igual modo, também os principais sacerdotes, zombando com os escribas e anciãos, diziam: A outros salvou, a si mesmo não pode salvar. Se és o Rei de Israel, desça agora da cruz, e nós acreditaremos nele. Ele confiou em Deus. Liberta-o agora, se ele quiser. Pois ele disse: Eu sou o Filho de Deus. E também os ladrões que foram crucificados com ele lançaram o mesmo insulto. E desde a hora 6ª houve trevas sobre toda a terra, até a hora 9ª. E cerca da hora 9ª, bradou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, meu Deus, por que tu me abandonaste? Alguns dos que estavam ali ouvindo isso disse: Este homem chama por Elias. E logo um deles correu, tomou uma esponja e embebeu-a em vinagre, e pondo-a em uma cana, dava-lhe de beber. Os outros disseram: Deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. Jesus, novamente bradando em alta voz, rendeu o espírito. Eis que o vento do templo se rasgou em 2, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as rochas, e os sepulcros se abriram, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição, entraram na cidade santa, e apareceram a muitos. Ora, o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: Verdadeiramente este era o Filho de Deus. E estavam ali muitas mulheres, olhando de longe, que tinham seguido Jesus desde a Galileia para o servir, entre as quais estavam Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Ao anoitecer, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que também era discípulo de Jesus. E ele foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse entregue. E José, tomando o corpo, envolveu-o em pano limpo de linho e o deitou no seu próprio túmulo novo, que havia esculpido em rocha, e rodando uma grande pedra para a porta do sepulcro, partiu. E estavam ali Maria Madalena e a outra Maria, assentadas defronte do sepulcro. No dia seguinte, que seguiu o dia da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus perante Pilatos, dizendo: Senhor, lembramo-nos de que aquele enganador, quando ainda vivo, disse: Depois de 3 dias eu vou ressuscitar. Ordena, portanto, que o sepulcro seja protegido até ao 3º dia, para não suceder que, vindo os discípulos à noite, o furtem e digam ao povo: Ele está ressuscitado dentre os mortos. E assim, o último erro será pior que o primeiro. Disse-lhes Pilatos: Tendes a guarda.
ide e protegei o máximo possível. Assim eles foram e tornaram o sepulcro seguro, selando a pedra e deixando ali a guarda. Mateus 28. No fim do Shabat, quando começou a amanhecer, o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, pois o anjo do Senhor descera do céu, e chegando-se, removera a pedra da porta. E sentou-se sobre ela. Seu semblante era como um relâmpago, e as suas vestes brancas como a neve. E os guardas tremeram de medo por causa dele, e ficaram como homens mortos. E o anjo respondendo, disse às mulheres: Não temais vós, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque está ressuscitado, como ele disse. Vinde ver o lugar onde o Senhor jazia, e ide depressa, e dizei aos seus discípulos que ele está ressuscitado dentre os mortos. E eis que vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis. Eis que eu vos tenho dito. E partindo elas apressadamente do sepulcro com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. E indo elas a dar as novas aos seus discípulos, eis que Jesus lhes veio ao encontro, dizendo: Salve! E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então lhes disse Jesus: Não temais. Ide dizer a meus irmãos que vão a Galileia, e lá me verão. Quando elas iam, eis que alguns dos guardas foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes todas as coisas que foram feitas. E reunindo-se eles com os anciãos, e tomando conselho, deram muito dinheiro aos soldados, dizendo: Dizei, seus discípulos vieram à noite e o furtaram, enquanto nós dormíamos. E se isto chegar aos ouvidos do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Assim, eles pegaram o dinheiro e fizeram como foram instruídos. Este dito é divulgado entre os judeus até o dia de hoje. Então, os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E Jesus veio e lhes falou, dizendo: Foi-me dado todo o poder do céu e na terra. Portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco sempre até o fim do mundo. Amém. Marcos 1. O princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Como está escrito nos profetas: Eis que eu envio o meu mensageiro diante da tua face, que preparará o teu caminho diante de ti. A voz de um que clama no deserto: Preparai o caminho do Senhor, endireitai os seus caminhos. João batizava no deserto e pregava o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. E iam ter com ele toda a terra da Judeia e os de Jerusalém, e todos eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. E João vestia-se com pelos de camelo e com um cinto de pele em torno de sua cintura. E ele comia locustas e mel silvestre, e pregava, dizendo: Após mim vem um que é mais poderoso do que eu, de quem não sou digno de, inclinando-me, desatar a correia das sandálias. Eu, em verdade, tenho-vos batizado com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. E aconteceu naqueles dias que veio Jesus de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Jordão. E imediatamente, saindo da água, ele viu os céus abertos e o Espírito como pomba descendo sobre ele.
E ali veio uma voz do céu dizendo: Tu és meu filho amado, em quem eu me comprazo. E imediatamente o Espírito o conduziu para o deserto. E ele esteve ali no deserto 40 dias, tentado por Satanás, e estava entre as feras, e os anjos o serviam. Ora, depois que João foi colocado na prisão, veio Jesus para a Galiléia pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. E andando junto do mar da Galiléia, ele viu Simão e André, seu irmão, os quais lançavam a rede ao mar, pois eles eram pescadores. E Jesus lhes disse: Vinde após mim, e eu farei que vos torneis pescadores de homens. E imediatamente eles abandonaram as suas redes e o seguiram. E ele, indo um pouco adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que também estavam no barco consertando as suas redes. E imediatamente ele os chamou. E eles, deixando o seu pai Zebedeu no barco com os servos assalariados, o seguiram. E eles entraram em Cafarnaum, e imediatamente no dia do Shabat entrou na sinagoga e ensinava. E eles admiravam-se da sua doutrina, pois ele os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. E ali estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, e ele gritava, dizendo: Deixe-nos sozinhos. O que temos nós contigo, Jesus de Nazaré? Vieste destruir-nos? Eu sei quem tu és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, convulsionando-o e gritando em alta voz, saiu dele. E eles todos se espantaram, de tal modo que questionavam entre si, dizendo: Que coisa é esta? Que nova doutrina é esta? Porque com autoridade ordena aos espíritos imundos, e eles lhe obedecem. E imediatamente, sua fama se espalhou por toda a região ao redor da Galileia. E em seguida, saindo eles da sinagoga, entraram na casa de Simão e André com Tiago e João. Mas a mãe da esposa de Simão estava deitada doente com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. E ele veio, tomou-a pela mão e levantou-a, e imediatamente a febre a deixou. E ela o serviu. E quando o sol se pôs, trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos e os possuídos com demônios. E toda a cidade estava reunida à porta. E ele curou muitos que estavam enfermos de diversas enfermidades e expulsou muitos demônios, mas não permitia que os demônios falassem, porque eles o conheciam. E de madrugada, levantando-se muito antes de o dia clarear, ele saiu e foi a um lugar deserto e ali orava. E seguiram-no Simão e os que com ele estavam, e ao encontrá-lo, disseram-lhe: Todos os homens procuram por ti. E ele lhes disse: Vamos às aldeias vizinhas, para que eu possa pregar ali também, porque para isso é que eu vim. E ele pregava nas sinagogas deles por toda a Galileia e expulsava os demônios. E vindo a ele um leproso, suplicava-lhe, ajoelhando-se diante dele, dizendo: Se tu quiseres, podes purificar-me. E Jesus, movido com compaixão, estendeu a sua mão, tocou-o e disse-lhe: Eu quero, seja purificado. E tendo ele dito isto, imediatamente a lepra saiu dele, e ele foi purificado. E tendo ele dito, e advertindo-lhe severamente, logo o despediu, dizendo-lhe: Olha, nada digas a nenhum homem,
Mas vai pelo teu caminho e mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação as coisas que Moisés determinou, para lhe servir de testemunho. Mas ele, saindo dali, começou a proclamar muitas coisas e divulgar o assunto. De modo que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas permanecia fora, em lugares desertos, e vinham até ele de todas as partes. Marcos 2. E novamente ele entrou em Cafarnaum, depois de alguns dias, e divulgou-se que ele estava na casa, e imediatamente muitos se reuniram, de modo que não havia lugar para recebê-los, nem mesmo diante da porta. E ele lhes pregava a palavra, e vieram até ele, trazendo um paralítico que era carregado por 4. E eles, não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, destaparam o telhado onde estava, e fazendo uma abertura, eles baixaram o leito, onde estava deitado o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, teus pecados estão perdoados. Mas estavam ali assentados alguns escribas, que argumentavam em seus corações: Por que fala este homem blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? E imediatamente, quando Jesus percebeu em seu espírito que argumentavam entre si, disse-lhes: Por que argumentais sobre estas coisas em vossos corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico: Teus pecados estão perdoados, ou dizer: Levanta-te e toma teu leito e anda? Mas para que possas saber que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, ele disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai pelo teu caminho para a tua casa. E imediatamente ele se levantou, tomou o leito e saiu à vista de todos, de modo que todos se maravilharam e glorificaram a Deus, dizendo: Nós nunca vimos algo assim. E ele saiu outra vez para a beira do mar, e toda a multidão ia ter com ele, e ele os ensinava. E enquanto ele passava, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: Segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, quando Jesus reclinou-se para comer em sua casa, muitos publicanos e pecadores reclinaram-se também junto com Jesus e seus discípulos, porquanto eram muitos, e eles o seguiam. E quando os escribas e fariseus viram-no comendo com publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: Por que ele come e bebe com publicanos e pecadores? E Jesus, ouvindo isto, disse-lhes: Os sãos não necessitam de médico, mas os que estão enfermos. Eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. E os discípulos de João e os fariseus jejuavam, e vieram e disseram-lhe: Por que jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? E respondeu-lhes Jesus: Podem os convidados do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? Enquanto eles têm consigo o noivo, não podem jejuar. Mas dias virão em que lhes será retirado o noivo, e então hão de jejuar naqueles dias. Nenhum homem põe um pedaço de pano novo em roupa velha. Do contrário, o remendo novo rompe o velho, e faz-se maior o rasgo. E nenhum homem põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho novo rompe os odres, e o vinho se derrama, e os odres se perdem. Mas vinho novo deve ser colocado dentro de odres novos. E aconteceu que ele passou entre os campos de trigo no dia do Shabat, e os seus discípulos começaram, enquanto eles iam, a arrancar espigas de trigo. E os fariseus lhe disseram: Vê,
Por que eles estão fazendo no dia do Shabat o que não é lícito? Mas ele disse-lhes: Nunca lestes o que fez Davi, quando teve necessidade e estava faminto, ele e os que estavam com ele, como entrou na casa de Deus nos dias de Abiatar, sumo sacerdote, e comeu os pães da proposição, dos quais não era lícito comer senão os sacerdotes, e deu também aos que com ele estavam. E disse-lhes: O Shabat foi feito para o homem, e não o homem para o Shabat. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do Shabat. Marcos 3. E ele entrou novamente na sinagoga, e estava ali um homem que tinha uma das mãos seca. E eles o observavam se o curaria no dia do Shabat, para poder acusá-lo. E ele disse ao homem que tinha a mão seca: Fique de pé. E ele disse-lhes: É lícito no dia do Shabat fazer bem ou fazer mal, salvar a vida ou matar? Eles, porém, se calaram, e olhando-os ao redor com ira, entristecido pela dureza de seus corações, disse ao homem: Estende a tua mão. E ele a estendeu, e sua mão foi completamente restaurada como a outra. E os fariseus, saindo dali, tomaram logo conselho com os herodianos, contra ele, como eles poderiam destruí-lo. Mas Jesus se retirou com os seus discípulos para o mar, e seguia-o uma grande multidão da Galileia e da Judeia, e de Jerusalém, e da Idumeia, e do outro lado do Jordão, e os de Tiro e de Sidom. Uma grande multidão que, ouvindo quão grandes coisas ele fazia, vinha até ele. E ele falou aos seus discípulos que deveria ter um barquinho o esperando por causa da multidão, para que não o apertasse, porque ele tinha curado a muitos, de modo que todos os que padeciam de algum mal pressionavam sobre ele para lhe tocarem. E os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante dele e clamavam, dizendo: Tu és o Filho de Deus. E ele os repreendia fortemente, para que não o dessem a conhecer. E subiu a um monte, e chamou a si os que ele queria, e vieram a ele. E ele ordenou 12 para que estivessem com ele, e que ele pudesse enviar para pregar, e ter poder para curar enfermidades e expulsar os demônios. Simão, a quem pôs o sobrenome Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, de sobrenome Boanerges, o que significa filhos do trovão, e André, e Felipe, e Bartolomeu, e Mateus, e Tomé, e Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, o Simão, o cananita, e Judas Iscariotes, que também o traiu. E eles entraram em uma casa. E a multidão vinha junto outra vez, de tal modo que eles nem podiam comer pão. E quando seus amigos ouviram isto, saíram para o prender. Porque eles diziam: Ele está fora de si. E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam: Ele tem a Beelzebu, e pelo príncipe dos demônios expulsa demônios. E chamando-os a si, disse-lhes por parábolas: Como pode Satanás expulsar Satanás? E se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. E se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir. Antes tem um fim. Nenhum homem pode entrar na casa de um homem forte e saquear os seus bens, exceto se primeiro amarrar o homem forte. E então lhe saqueará a casa. Na verdade, eu vos digo, todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e as blasfêmias com que tiverem blasfemado.
Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, mas está em perigo de condenação eterna. Porque eles diziam: ele tem espírito imundo. Vindo então seus irmãos e sua mãe, e em pé do lado de fora, mandaram chamá-lo. E a multidão estava assentada ao seu redor. E disseram-lhe: eis que tua mãe e teus irmãos estão lá fora a te procurar, e te procuram. E ele lhes respondeu, dizendo: quem é minha mãe ou meus irmãos? E ele, olhando ao redor, para os que estavam assentados junto dele, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porque aquele que fizer a vontade de Deus, este é meu irmão e minha irmã e mãe. Marcos 4. E ele começou outra vez a ensinar à beira do mar. E havia se juntado a ele uma grande multidão, de modo que ele entrou num barco sobre o mar e assentou-se. E toda a multidão estava em terra junto ao mar. E ele ensinava-lhes muitas coisas por parábolas. E lhes dizia a sua doutrina: ouvi, eis que saiu um semeador a semear. E aconteceu que, ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves do céu e comeram-na. E caiu uma parte em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque não havia terra profunda. Mas, saindo o sol, foi queimada, e por não ter raiz, secou. E outra parte caiu entre espinhos, cresceram, sufocaram-na e não deu fruto. E outra caiu em boa terra, e produziu fruto, que cresceram e aumentaram, e produziu uns 30, e uns 60, e alguns 100. E ele disse-lhes: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E estando ele só, os que estavam junto dele com os 12 perguntavam-lhe acerca da parábola, e ele disse-lhes: a vós é concedido conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora todas estas coisas são apresentadas por parábolas, para que vendo eles possam ver e não percebam, e ouvindo eles possam ouvir e não entendam, para que a qualquer momento eles não se convertam e seus pecados sejam perdoados. E ele disse-lhes: não entendeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? O semeador semeia a palavra. Estes são os que estão à beira do caminho, em que a palavra é semeada, mas ouvindo-a imediatamente vem Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. E da mesma forma são os semeados em lugares pedregosos, os quais, ouvindo a palavra, imediatamente a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmos. E então duraram por algum tempo. Depois, sobrevindo aflição ou perseguição por causa da palavra, imediatamente se escandalizaram. E os que foram semeados entre os espinhos, esses ouvem a palavra, e os cuidados deste mundo, e os enganos das riquezas e as ambições das demais coisas sufocam a palavra, e ela se torna infrutífera. Mas os que foram semeados em boa terra, os que ouvem a palavra e a recebem, e produzem fruto, alguns 30 vezes, alguns 60 e outros 100. E ele lhes disse: vem uma candeia para ser colocada sob um alqueire, ou debaixo da cama, e não para ser colocada sobre um castiçal? Porquanto não há nada escondido que não seja manifesto, nem coisa alguma mantida em segredo que não se torne pública. Se algum homem tem ouvidos para ouvir, ouça. E disse-lhes: fiquem atentos ao que ouvis, com a medida com que medis, isso vos será medido. E a vós que ouvis ainda mais será acrescentado. Porque aquele que tem, a ele será dado, e aquele que não tem, dele será tomado até aquilo que tem. E ele disse: assim é o reino de Deus, como se um homem lançasse semente à terra, e vai dormir e se levanta noite e dia, e a semente brota e cresce, e ele nem sabe como.
porque a terra por si mesma produz fruto. Primeiro a folha, depois a espiga e por último o grão na espiga. Mas quando o fruto está maduro, imediatamente ele mete a foice, porque é chegada a colheita. E ele disse: a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que comparação o compararemos? É como um grão de mostarda que, quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra. Mas, tendo sido semeado, cresce e torna-se a maior de todas as hortaliças e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. E com muitas parábolas como essas lhes falava a palavra, conforme podiam ouvi-la. Mas sem parábolas ele não lhes falava, e quando eles estavam a sós, explicava todas as coisas a seus discípulos. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E despedindo a multidão, levaram-no consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros pequenos barcos. E se levantou grande tempestade de vento, e as ondas batiam no barco, de modo que já se enchia. E ele estava na parte de trás do barco, dormindo sobre uma almofada. E eles o acordaram, dizendo-lhe: Mestre, não te preocupa que pereçamos? E ele, levantando-se, repreendeu o vento e disse ao mar: Paz, aquieta-te. E o vento cessou, e houve grande calmaria. E ele disse-lhes: Por que sois temorosos? Ainda não tendes fé? E eles temeram muito, e diziam uns aos outros: Que espécie de homem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém.